Apocalipse capítulo 2, verso 10, nós encontramos o texto: Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Você está pronto para ser fiel até a morte? Bom dia, queridos amigos e amigas da Sala 57. Que alegria estar conversando com você nesta manhã de quinta-feira. Ontem, nosso jejum foi uma verdadeira bênção. Posso ouvir você dizer amém? Isso, muito bem. Recebe a bênção do dia de hoje sobre a sua vida. Hoje eu quero gravar dois áudios, porque a história do capítulo 11 de 2 Samuel, ela não pode ficar sem um registro histórico. E mais tarde eu quero gravar o capítulo 12, que é exatamente o capítulo de hoje da Sala 57. Queridos amigos, a história do capítulo 11 é uma história interessante. Diz o texto que o tempo em que os reis saem à guerra, para a peleja Davi não saiu. Esse tempo em que os reis saem à guerra é um período onde o clima está propício, né? Na região onde Davi habitava, eles dependiam de algumas questões climáticas para que a guerra pudesse ser executada contra os inimigos. E esse era o período em que os reis saíam à peleja. O texto já nos coloca uma situação interessante, que Davi ficou no seu palácio. De todas as outras vezes, nós encontramos Davi perguntando ao Senhor se ele deveria ir à guerra ou não, se ele deveria perseguir os inimigos ou não. E sempre o Senhor lhe dava a resposta: fica, vai. E Davi obedecia de forma irrestrita a orientação que Deus dava para ele. Mas dessa vez, ele não consulta o Senhor e acaba se colocando em uma situação muito desfavorável. Existem 4 personagens nessa história. Eu quero chamar a sua atenção para cada um deles: Davi, Betseba, Urias e Joabe, certo? Esses são os 4 personagens da história. Um homem fiel, ainda que ele não fosse hebreu. Urias era heteu, mas ainda assim ele era um homem que aprendeu a amar e a obedecer a Deus. Do outro lado, 3 hebreus que conheciam toda a lei, mas que nesse momento da história permitem-se ser usados pelo inimigo diante de uma grande e diabólica estratégia para desonrar o nome de Deus. Por isso que o título da reflexão de hoje é Um Fiel contra 3 Infiéis. Queridos amigos, deixa eu dizer uma coisa para você logo no início, de bate-pronta. Você se recorda que desde que nós começamos a falar sobre Davi até hoje, nós não encontramos nas Escrituras nada que desabonasse o caráter dele, mas nesse momento aqui, nesse capítulo da história dele, nós encontramos o rei Davi cometendo um adultério. Que coisa triste, né? Isso mostra para mim e para você que a fidelidade com que nós agimos ontem para com Deus, ela necessariamente não determina como será a nossa ação hoje, se diante de cada momento você e eu não decidirmos fazer o que é certo. Percebe? Davi, ele tomou várias ações corretas, mas essa ação ele permitiu fraquejar. E então ele comete o adultério, Betseba fica grávida, e aí eu quero chamar a atenção uma coisa. Tem aquele ditado, né, que fala assim: quando um não quer, 2 não brigam, não é? E quando um não quer, 2 têm um filho? Se não for um estupro, não. Você concorda comigo? Então isso, muitas vezes nós falamos muito sobre Davi, sobre ele ter cometido esse pecado gravíssimo. Mas entenda, olha Betseba. Ela poderia ou não poderia ter rejeitado o rei? Claro que poderia. Então, quando um não quer, 2 não brigam. E quando um não quer, 2 também não têm um filho. Então, Betseba,
ela é tanto culpada quanto Davi desse adultério, tá certo? Você e eu não podemos inocentar em nenhum momento essa atitude desta mulher. Ainda que a cultura fosse uma cultura machista, mas ela tinha o direito de escolha, ela tinha o direito de recusa, e ela abriu mão desse direito de recusa, ou seja, ela foi infiel. Aí, quando é, Betseba engravida, Davi ali tem um grande plano. Já sei. A chance que a gente tem agora de não sermos descobertos é mandar chamar Urias, ele tira ele da guerra, trago ele para cá, ele passa uma noite com a esposa, volta para a guerra e aí ninguém nunca vai saber que o filho é meu. E assim ele faz. Manda Joabe devolver Urias, só que quando Urias chega, ele recebe um presente, o rei o dispensa, mas ele não vai para a casa dele, ele dorme na porta do templo, na porta do palácio. Quando Davi sabe que isso aconteceu, ele fica intrigado, fala: rapaz, como é que você dorme aqui e não vai? E aí Urias fala, né? A arca de Israel e de Judá estão em tendas, Joabe, meu senhor, e os seus servos estão acampados ao relento. Entraria eu na minha casa para comer, beber e me deitar com minha mulher? Como vives tu e como vive a tua alma, não farei tal coisa. Davi então leva ele no outro dia, embebeda ele, solta ele para ir para casa. Mais uma vez Urias dorme na porta do palácio, mas não vai para casa. Aí então Davi só lhe resta tomar uma medida drástica. Ele manda uma carta para Joabe, para que Joabe coloque Davi na linha de batalha inicial. Eles estavam guerreando contra os moabitas. E aí entra o terceiro personagem, Joabe. Amigos, se Joabe quisesse, ele poderia ter poupado Urias? Sim ou não? Sim. Ele sabia que isso era errado? Sim ou não? Sim. Então Joabe é tão culpado quanto Betseba e Davi da morte de Urias. Não me venha com essa conversa de que ele era o comandante e deveria obedecer. Ele sabia o que era errado. Até porque ele coloca Urias na linha dos homens valentes. E tem um outro detalhe, como se não bastasse colocar na linha dos homens valentes, ele ainda faz com que esses homens valentes se aproximem do muro da cidade, onde os arqueiros facilmente alcançariam, né, com as suas flechas, a linha de frente e dizimaria a todos. Um fiel, três infiéis. Urias, que era exatamente um homem de uma outra nação, mostra nesse momento da história uma fidelidade tão grande a Deus, ao princípio, ao próprio rei, e morre por ser fiel. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Deixa eu falar uma coisa para você. Qual foi o erro de Urias? O erro de Urias, se nós podemos assim dizer, é porque ele foi fiel àquilo que ele acreditava, quando na verdade não era um erro. Agora eu pergunto a você, se ele estava correto, se ele estava sendo fiel, por que Deus não poupou Urias? Para mostrar para mim e para você que a fidelidade pode nos levar à morte mais rápido do que nós imaginamos, mas isso não quer dizer que você e eu estejamos errados em ser fiéis. Ser fiel até a morte. Querido amigo, talvez a sua fidelidade leve você por caminhos que, diferente do que você cria como expectativa nessa terra. A sua fidelidade pode levar você a perder o emprego, a perder a sua família, a perder a sua saúde. A sua fidelidade pode levar você a uma situação de morte. E o fato de isso chegar a acontecer comigo e com você, necessariamente não quer dizer que Deus nos esqueceu, mas apenas está sendo cumprido na minha e na sua vida o texto de Apocalipse. Seja fiel até a morte. Você estaria disposto a morrer pelas suas convicções? Que o Espírito Santo de Deus unja você neste dia, a ponto de que a sua fidelidade a Deus seja irrestrita, a ponto que a sua fidelidade seja inquestionável e que você seja como Urias. Um forte abraço
e nos falamos logo mais na sala 57.